Hoje eu quero tratar o assunto de medos e ansiedade. Pode avançar o slide. Nós temos tratado de vários assuntos. Se você não teve a oportunidade de estar aqui conosco nesse fim de semana, ali atrás tem o livro Cuidado da Alma, que tem uma capa preta com uma vela, do pastor Rob Reimer. Estamos ensinando esses princípios e é só R$45. O livro vale R$90, na minha opinião, né? Mas você aproveita, você pode mandar um Pix para mim, depois manda o comprovante para o meu WhatsApp, que está na folha de papel ali, e você leva o livro, tá? Então aproveita, porque realmente é um ótimo livro e é algo que pode transformar sua vida, vai ser muito edificante na sua vida. Esses são os temas que o livro se trata e também que nós temos tratado durante o fim de semana. Em primeiro lugar, as mentiras de identidade e o fato que nossa verdadeira identidade é sermos filhos de Deus. Eu gostei da primeira música que a gente cantou hoje, falou que nós somos os filhos se encontrando aqui. Foi muito bonita essa frase naquela música lá. Nós somos todos filhos aqui, somos todos família, né? Então nós falamos da nossa verdadeira identidade, somos filhos do nosso Pai amoroso. E segundo lugar, a importância do arrependimento para sermos transformados. E temos que ter uma atitude a respeito do nosso pecado e correr em outra direção para a intimidade com Deus e viver na presença dEle, e assim a gente vai vencer. Em terceiro lugar, superando os padrões de pecado familiar. É importante a gente descobrir os segredos das nossas famílias e os pecados escondidos, que a gente não é consciente dessas coisas, para que a gente possa romper com esses laços em nossas vidas e sermos livres. E quarto lugar, curando feridas. Cada um de nós temos feridas da nossa infância, nossa adolescência, juventude e até como adultos. Então, Deus quer curar essas feridas e muitas vezes essas feridas é aquilo que cria vergonha em nossas vidas, que acaba criando vícios em nossas vidas, e a gente precisa um toque milagroso de Deus, curando as feridas. E quinto lugar, o perdão. Ontem nós falamos sobre a importância de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos maltrataram, que nos abusaram. É importante o perdão. Inclusive, se a gente recusa perdão, não há libertação. E nós vamos tratar hoje, agora, essa parte de superar medos e ansiedade. E para aqueles que estão participando todo fim de semana, a libertação. A libertação. Então, o sexto princípio transformacional para uma alma saudável é vencer sobre os medos e ansiedade. Este ano, não este ano, mas nesses últimos 2, 3 anos, nós passamos por uma grande mudança em nosso ministério. Nós éramos plantadores de igreja e trabalhávamos a maioria do tempo com equipes pastorais e missionários, e Deus chamou a gente para fazer esse ministério de cuidado da alma. Isso criou uma certa ansiedade em mim, porque é muito diferente do que plantar igrejas. Então, em alguns momentos ainda sinto um pouco de ansiedade sobre isso, mas Deus está falando para mim: não seja ansioso, confie em mim. Confie em mim, eu vou te usar dessa maneira. Mesmo que não é a maneira que você já trabalhou no passado, mesmo que alguns dons espirituais vão ser diferentes que você precisa para essa etapa no seu ministério, eu vou fazer. Isaías 41, versículos 9 a 10, me ajudou muito. Ele falou: eu os tirei dos confins da terra. Eu vim dos Estados Unidos, Helen cresceu na Indonésia, numa ilha lá bem distante, e Deus nos chamou para ser casal, e Ele nos chamou dos confins da terra. De seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema.
pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Sentir medo é algo natural. É uma reação normal, mas não é aonde Jesus quer que fiquemos. Amém? É a verdade. Deus ministrou muito comigo através desse versículo, das orações dos meus amigos missionários, e através de outros amigos, e através desses versículos. Mas a coisa que me ministra mais na minha ansiedade é a presença de Deus. De sentar na presença e saber, eu sou filho amado, vivendo na minha identidade em Cristo, é a coisa que resolve mais ansiedade na minha vida que qualquer outra coisa nesse mundo. Os conflitos com outras pessoas são outra fonte muito forte de ansiedade para quase todas as pessoas. Existem dois comportamentos que agimos quando enfrentamos um conflito com alguém que gera ansiedade ou medo. Nós podemos fugir ou a gente pode lutar. A tendência do autor do livro, Pastor Rob, é de lutar. Ele e muitos homens nem percebem que sentem ansiedade e medo. Mas quando analisamos a nossa tendência para lutar ou controlar aqueles com quem temos conflitos, descobrimos a raiz do medo e da ansiedade. Há mulheres que também lutam. Eu lembro de uma mulher que nós fizemos aconselhamento, um casal, e ela brigava muito com o marido, tanto que ele corria para o banheiro para fugir dela. Então tem mulheres que também lutam e controlam. Minha tendência é fugir. Eu quero evitar conflitos. E quando Helen e eu tivemos conflitos, a tendência, a identidade, mentira de identidade dela é controle. Quando ela está ansiosa, ela busca controlar. E minha identidade, mentira de identidade e ansiedade é fugir. Então, a gente parecia esses rodas de hamster, né? Assim, correndo, eu fugindo e então assim era assim nosso casamento, né? E eu fugia e orava para resolver as minhas emoções. É bom orar, mas você tem que resolver o conflito também. Assim, é muito bom orar porque realmente você pode receber uma paz de Deus, mas não resolve o conflito. Você ainda tem que voltar para os assuntos. E Deus quer que a gente resolva os assuntos. E aquele que tem controle, também existe ansiedade, mas a tendência do controle é de querer controlar a situação e sem perceber muitas vezes. Pode de repente falar com uma maneira desrespeitosa, mas o que está dirigindo aquilo também é a ansiedade. É a mesma coisa que está dirigindo a minha tendência para fugir. Então nós precisamos nos acalmar no Senhor e nós precisamos voltar para resolver os conflitos. Se os dois estiverem vivendo totalmente na paz de sermos filhos amados de Deus, nós não temos nada para sentir medo ou ansiedade. A gente pode tocar em qualquer assunto se somos amados. E somos amados dessa forma. Nós decidimos que não vamos mais fugir e lutar, que nós vamos conversar no amor de Deus e resolver nossos conflitos. É isso que está acontecendo. Tem momentos, né, de repente, que a gente não é perfeito, mas a gente está resolvendo muita coisa. De acordo com o livro, qual é o mandamento mais comum nas Escrituras?
Uma pessoa pode pensar, de repente, não mentir, né? Mentira deve ser muito comum na Bíblia, que não deveríamos mentir. Ou que não deveria roubar, ou não deveria matar, não deveria fazer isso, aquilo. Mas sabe qual é mesmo o mandamento mais comum em todas as Escrituras? E não é uma sugestão. É feito no imperativo. O mandamento mais comum na Bíblia é: não temas. E quanto nós desobedecemos Deus. Uau! Ou diz não temas, ou não tenha medo. E Deus diz, a maioria das vezes: por que não ter medo? Porque eu estou com você. Ele está com você no meio daquela situação que está criando ansiedade na sua vida. Ele está no meio ali, junto com você. Isso é uma boa notícia, gente. Eu tenho aprendido, eu li um versículo outro dia, e o versículo disse: e eu vou ajudar você. Sabe, eu tenho repetido isso muito recentemente. Pai, obrigado, eu vou dar uma pausa aqui, porque o Senhor prometeu que vai me ajudar. Então me ajude a consertar isso aqui, porque é impossível. Me ajuda a resolver isso, me ajuda com essa parte da minha saúde. Eu preciso do Senhor. Me ajuda a dar essas lições de cuidado da alma. Me ajuda a pregar, me ajuda a falar com fulano, me ajuda a falar com fulana. Eu preciso da sua ajuda. Eu sei que o Senhor está comigo e eu sou seu filho amado. Às vezes a gente precisa fazer um retiro de 3 minutos. Você está no meio do seu serviço, do seu trabalho, e tudo está dando errado, tudo está complicado, e seu coração está pá. E você precisa de um retiro de 1 minuto a 3 minutos para se acalmar diante de Deus e lembrar: por um momento, Deus, eu esqueci que o Senhor está comigo. Mas eu sei que o Senhor está comigo nesse momento, e é do seu interesse me ajudar com esse trabalho. Me ajude, Senhor. Eu não tenho a solução. Olha, gente, quanta ansiedade nós iríamos nos poupar se nós fizéssemos retiros assim durante nosso dia. Se Deus faz deste o mandamento mais comum para o seu povo, quão grande você acha que o medo poderia ser na nossa transformação espiritual? Existem exemplos na Bíblia onde a gente vê que o medo ganhou e às vezes a fé em Deus ganhou. Lembra de Israel que tinham saído do Egito, né? E foi um grande testemunho, porque foi um milagre total que eles conseguiram fugir do Egito. Foi tudo de Deus. Deus armou tudo. Aí chegaram lá no Mar Vermelho e os egípcios vindo atrás deles, e Deus fez um milagre totalmente, radicalmente impossível. Abriu o Mar Vermelho e ficou com terra seca, e eles atravessaram o mar. Aí o segundo milagre aconteceu. Todo o exército de Egito entrou no mar e o mar fechou. Você pensaria que depois de tal milagre, que jamais eles teriam medo de nada. Mas eles são iguais a nós. A gente esquece nossos milagres também. Eu esqueço que Deus me curou de escoliose, às vezes. Eu esqueço que às vezes Deus levantou todo o sustento que a gente precisa para essa parte da nossa jornada como missionários. Era impossível, mas Deus levantou o que a gente precisava. Aqui eu estou mais uma vez pregando aqui na vila, de tantas vezes que Deus nos trouxe aqui, sempre milagrosamente
Ele proveu. Como que eu esqueço esses milagres? Você tem milagres na sua vida que precisa recordar e lembrar e confiar nele para fazer mais um no meio da sua ansiedade. Israel chegou para a terra prometida e enviaram 12 espias para entrar e relatar o que vão encontrar ali. E quando voltaram com caixas de uva grandes assim, enormes, e falaram do mel, né? Se falassem para mel para mim, eu já ia entrar já para conseguir o mel. Eu parava em cada ponto na estrada aqui no Brasil para comprar mel, né? Ficou uma brincadeira na nossa família. Mas eles voltaram e 10 deles notaram os gigantes lá na terra prometida. E convenceram todo o povo que não valia a pena entrar, porque os gigantes são horríveis e terríveis e não teria chance para vencer. O medo dos 10 foi passado para todo o povo de Israel, quase, né? Com exceção de Josué e Caleb. E sabe o que aconteceu? Toda aquela geração morreu sem entrar na terra prometida. Uau! Só por causa de medo e ansiedade. Deus tem terras prometidas para cada um de nós, mas nós temos que confiar em Deus e entrar. Deus, uma das terras prometidas é que esta igreja cresça, que tenha mais uma onda de crescimento, mas temos que crer, temos que confiar e temos que agir para ver Deus abençoando e ver pessoas se convertendo, ver pessoas sendo discipulados. Pode ser que alguns vão dizer não no caminho. Não pode ser, vai acontecer. Mas alguns vão fazer surpresa e vão dizer, sim, eu quero ir, eu estou precisando disto. Mas a gente tem que falar e dar nosso testemunho. O rei Saul é outro exemplo. Os filisteus ameaçaram atacar e o profeta Samuel disse para o rei Saul, espera um pouquinho, né? Espera para eu chegar, para fazer o sacrifício, e aí nós vamos vencer a guerra. Bom, ele tinha 3.000 soldados, o inimigo tinha 3.000 carros de cavalo, né? E mais todos os soldados que eles tiveram, muito mais soldados que Israel. E Saul está esperando Samuel chegar e olhando no seu relógio e não chega, os dias vão passando, ele fica nervoso, fica ansioso. Então ele decide, então eu acho que Samuel não vem, vamos fazer o sacrifício e aí vamos para a guerra. Então ele mesmo fez. E quem chega em seguida? Samuel, não deu outro. Mas o medo de Saul custou o reino para a sua família. Deus entregou o reino de Israel para outra família e tirou das mãos de Saul. Davi é outro exemplo para nós. Davi, ele confiou no Senhor. Ele disse para Saul, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará do poder daquele filisteu. Uau, eu gosto dessa história, acho que é um dos meus favoritos em toda a Bíblia, né? Mas, assim, eu já vi um urso atrás da minha barraca de acampar, né? Minha cabana de acampar, o urso, ele se levantou ali, a gente ficou olhando lá e fazendo barulho, esperando que ele fugisse. E graças a Deus ele fugiu, né? Uma vez eu estava
fazendo trilha lá nas montanhas em Colorado, nos Estados Unidos, e a gente ouviu uma puma. Aí nós oramos e eu falei para Helen, eles sempre atacam de trás, você vai na frente, eu vou seguindo e vamos subindo. Aí nós subimos e vimos coisas, beleza da criação de Deus, que foi maravilhoso, né? Graças a Deus eu não tive que lutar contra esses animais. Deus já resolveu. Mas Davi lutou e ganhou. A fé dele foi crescendo. Né? Para mim, eu ganhei contra um gambá uma vez, né? E também contra um cachorro, eu ganhei. A minha fé foi crescendo, então hoje eu posso orar sobre qualquer animal. Eu tenho fé que Deus vai responder e que eles vão correr de nós. Mas eu não encontrei Golias ainda. Aí Davi viu Golias lá e todo o medo de todo Israel. E ele foi lá com estilingue. Nem a armadura que Saul deu para ele não coube nele, então ele foi com estilingue e confiando em Deus. Deus vai me livrar, Deus vai me ajudar. Ele cria que Deus estava com ele. Ele está com você? Qual é o tamanho do seu Deus? Ele está com você ou não? Você crê? Cremos. E vamos crer mais ainda. E Davi, ele ganhou de Golias, cortou fora a cabeça dele e mostrou para todos. Bom, assim é a fé. Mas Deus tinha observado em Saul a tendência da ansiedade e ele disse Antes eu vou comentar uma outra coisa. A pergunta número 1 para Deus no coração da maioria das pessoas é esta: você me ama? Essa é a nossa pergunta diante de Deus, né? O Senhor me ama? Ele já declarou que ama. Ele já foi até a cruz para provar para nós que Ele nos ama. Mas a gente questiona. E a pergunta número 1 no coração de Deus para as pessoas, para nós, é: você confiará em mim? Você confiará em mim? Deus já provou seu amor ao enviar seu Filho para morrer por nós. Você já experimentou você mesmo amar através do seu Filho? Deus fez isso por nós. Amou o mundo através do seu Filho, Jesus. E Ele pergunta: você confiará em mim? Davi percebeu que ele também tinha tendências para a ansiedade. Olha o que diz em Salmos 139, versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações ou pensamentos ansiosos. Uau. Algumas traduções traduziram essa frase como pensamentos ansiosos. Sabe, Carlos, eu me distraí, eu não lembro que horas eu preciso fechar. 11h30? Tá. Obrigado. Muitas vezes são nossos pensamentos ansiosos e medrosos que levam ao nosso pecado. Se pudermos detectá-los, poderemos evitar muitos desastres da alma. Rob sempre diz, e nós temos repetido várias vezes durante esse fim de semana, que nossos vícios são enraizados em vergonha. Mas vergonha é um sinônimo da palavra ansiedade e medo. É a mesma coisa, gente.
E devido à nossa vergonha, nosso medo, ansiedade diante das pessoas e das situações do mundo que nos cercam, nós vamos para vícios para tapar o buraco em nossos corações e nossa falta de fé em Deus. Se você quer vencer sobre qualquer vício, vai para a ansiedade que está no seu coração e vai traçando até você descobrir a raiz e o evento que iniciou essa ansiedade na sua vida. É possível que você precise de alguém para acompanhar você naquela jornada para chegar lá, mas Deus vai revelar para você porque Ele quer revelar, e você peça para Ele: Deus, por favor, a revelar para mim qual é o evento e os pensamentos que iniciaram essa vergonha na minha vida, que foi feridas e minhas próprias decisões de pecado. Eu quero estar livre daquilo lá. Eu sei que eu vou crescer em intimidade e os vícios vão ser deixados de lado como consequência. Amém? Amém. João capítulo 14, versículo 27 diz: Deixo-vos a paz, eu te dou minha paz. Uou. Essa paz é grande, gente. Eu não te dou como o mundo dá. Não deixem seus corações se perturbarem e não tenha medo. Sabe que Deus está em perfeita paz hoje? O mundo que Ele criou e que Ele ama está em caos. Mas Deus está em perfeita paz. E Ele está dizendo: a minha paz te dou. Talvez você não tenha muito paz para oferecer para outras pessoas, mas Deus, que está em perfeita paz, está estendendo um presente para você e você só tem que receber. Uau, e essa paz é sua. 1 de João capítulo 4, versículo 18 diz: não há medo no amor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, ansiedade e vergonha. Perfeito amor. À medida que aprendemos a observar a revelação do amor perfeito de Deus, o medo é quebrado e a paz do céu repousa nas profundezas das nossas almas. Jesus tem para lhe oferecer uma paz que transcende a sua realidade e triunfa sobre as suas circunstâncias. Esse versículo de 1 João capítulo 4 mudou radicalmente na minha vida. Na época da faculdade, eu percebi que tinha muita ansiedade no meu relacionamento com Deus. Eu tinha me convertido quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Eu não tinha dúvidas que se eu tivesse morrido, eu ia para o céu. Mas eu sempre achava que Deus não estava satisfeito com a minha vida, que eu não tinha a madurez que Ele desejava, que eu não lia a Bíblia o suficiente, que eu não orava o suficiente, que eu não falava de Cristo para as pessoas o suficiente e que não chegava à medida que Deus esperava de mim. E aí eu li esse versículo. Não, eu comecei um trabalho para o seminário sobre maturidade espiritual. Eu queria saber tudo que Deus quer para uma pessoa madura. Eu ia fazer minha lista e eu ia fazer tudo que tinha naquela lista. E aí eu fui estudando, procurando. Eu tinha já estudado um pouco de grego naquela época e encontrei
eu decidi, eu vou procurar a palavra maturidade e ver qual é a palavra grega para isso. Aí eu fui procurando, aí eu fui para uma concordância em grego para ver quais versículos na Bíblia falavam daquela palavra, e eu descobri uma coisa, que a palavra maturidade em alguns outros versículos na Bíblia é traduzido como perfeição. Daí eu falei para Deus, mas isso é impossível. Eu não vou conseguir viver perfeito. Mas na disciplina, eu que precisava concluir o trabalho para meu professor, eu fui estudando para descobrir quais versículos que falavam sobre perfeição, e eu encontrei: perfeito amor expulsa o medo. E eu comecei a chorar na biblioteca do seminário. E foram lágrimas de alegria, porque eu vi o amor de Deus por mim, que apesar de todas as minhas falhas, por toda a minha falta de madurez espiritual e como pessoa emocional, que Deus me amava, e diz ali também, em outro versículo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, você não pode amar Ele primeiro. Ele sempre chega em primeiro lugar. É como correr contra, anos atrás, Ayrton Senna, né? Sempre chegava em primeiro lugar. Bom, quase sempre. Deus sempre chega primeiro, gente. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Isso é a verdade. E nós deveríamos celebrar isso e não viver no amor, no medo, porque o amor dele expulsa o medo. Isso tem transformado muito a minha vida. O complicado sobre a alma é que todos esses vários princípios de cuidado da alma estão conectados. Quanto mais conscientes nos tornamos, mais podemos ligar os pontos entre estes princípios e compreender como eles afetam nossas vidas. Ligar os pontos entre essas várias questões de cuidado da alma é essencial para nos aprofundarmos e sermos livres. Em nosso medo, muitas vezes somos tentados a manipular e controlar os outros. Em última análise, para vencer o medo, temos que entregar nossos medos e nossa necessidade de controle a Deus e confiar nele. Acreditar que Deus é redentor é extremamente importante para confiar. Nossos medos muitas vezes estão ligados às nossas feridas. Quando surge uma situação em nosso presente que nos lembra uma ferida em nosso passado, sentimos medo e seremos tentados a agir de acordo com ela. Por exemplo, abandono, ou de não ser amada, ou conflito. Procuraremos defender-nos dos nossos medos. Colocamos escudos, usamos o poder, a raiva, o controle, a manipulação, etc., para nos protegermos. A próxima vez que você, de repente, acaba estourando em raiva, começa a refletir: por que eu precisava me proteger dessa forma? Tem alguma ansiedade debaixo disso. Eu preciso descobrir o que é que está debaixo disso. Muitas vezes, quando as pessoas não conseguem quebrar um padrão de comportamento ou problema de alma, é porque não compreendem todas as raízes profundas do problema e não conseguem se render ao problema. Os medos também, muitas vezes, levam à repetição de padrões reconfortantes de pecado. E já falamos um pouco sobre isso.
As mentiras em que acreditamos, os medos que temos, as feridas que sofremos, as raízes amargas às quais nos agarramos e os padrões dos nossos pecados e dos pecados familiares entrelaçam-se para fortalecer nossa escravidão. Mas à medida que começamos a trazer essas coisas à luz, tirar da mala das nossas vidas, começamos a desvender a trama. Ao acolher a luz e dar a Deus mais acesso aos nossos corações, encontramos cura e liberdade. Uau! Amém! Amém! Uau, isso é muito profundo, gente. Os escudos emocionais, nós nos defendemos com escudos de raiva, poder, controle, manipulação, atitude defensiva, retraimento, silêncio. Você notou isso que no meio de todas essas palavras fortes entrou a palavra silêncio também? É uma das nossas armas, gente. O silêncio. Silêncio só para citar alguns, porém, lembre-se, o problema dos escudos é que eles são indiscriminados. Não só bloqueiam quem está nos machucando, mas também bloqueiam Deus, impedindo-o de nos curar. Para chegarmos às raízes, devemos baixar os nossos escudos. Uau, esse assunto para mim foi muito... Abre o olho, né? A gente abre o nosso olho. Eu nem percebia escudos, mas nós temos. Precisamos identificar nossos medos, nomeie-os. Lembre-se de que muitas vezes eles estão escondidos atrás de nossas feridas e questões de valor. Quando seus medos são explorados, como eles se manifestam em sua vida. Uma vez que você identifica como seus medos se manifestam, eles se tornam suas dicas para ir a Deus. Esse aqui é fundamental. Vou repetir. Uma vez que você identifica como seus medos e ansiedades se manifestam, eles se tornam suas dicas para ir para Deus. Para um retiro, né? Para entrar na presença dele. Eu estou sentindo aquela ansiedade surgir, aquele medo. Então, em vez de reagir como normalmente eu faço, eu vou para um retiro diante de Deus e ficar na presença dele. Ele tem a solução para tudo. E ele vai me acompanhar através disto. E como a gente supera o medo, então? Em primeiro lugar, alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, a Bíblia diz. Com adoração, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você só canta aqui na igreja e durante a semana você não expressa os atributos de Deus e não canta louvores, eu quero animar vocês a fazer isso uma prática na sua vida. Deixa que o amor de Deus venha através de adorar a Ele. E passa tempo em louvor. Isso vai transformar a sua vida. Segundo lugar, no meio de conflito, escolha uma resposta gentil. Seja evidente a todos a sua bondade, versículo 5 diz, de Filipenses, capítulo 4. Terceiro lugar, lembre-se da presença, do poder e coloque os olhos em Jesus. Número 4, superar seus medos envolve sofrimento redentor. Quando você for intencionalmente a Jesus, deixe-o confortá-lo. Você será tentado a seguir um padrão de pecado reconfortante, como fantasia, luxúria, comer, álcool, drogas, etc., pornografia. Vá para Jesus. Sinta a dor e deixe-o confortá-lo. Este é o sofrimento
redentor. Ele nos cura quando abraçamos o sofrimento e não entorpecemos. Superar seus medos envolve render-se a Deus. Render-se a Deus. No meio das situações de vida que você passa, rende-se diante dele. Ele pode redimir. Se não for nessa vida, na eternidade será tudo redimido. Muitas vezes fazemos a pergunta errada em momentos de dificuldade. Fazemos a pergunta, por que Deus? Eu já fiz isso. Alguém mais já perguntaram a Deus? Por quê? Pastor Rob escreve, acho isso contraproducente. Isso deixa minha alma desconfiada. E Deus nunca prometeu responder a essa pergunta. Por quê? Em vez disso, eu aprendi a fazer a pergunta, como Deus? Como o Senhor pode resgatar isso? Deus prometeu responder essa pergunta. Você pode ver em Romanos 8 e Tiago capítulo 1. Eu me pergunto como e me rendo à mão modeladora de Deus. Escolho cooperar com o processo de mudança de vida. A paz, muitas vezes, a consequência de um coração completamente entregue. Deus está em um processo de nos ajudar a crescer em confiança. A entrega nos leva à paz no lugar mais íntimo. E por último, superar medos envolve ação. Na fé, você precisa agir na direção oposta ao seu medo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é fazer a coisa certa diante do medo. Quais são seus medos básicos? Como eles se manifestam na sua vida? Como seus medos afetam seu relacionamento com Deus? Como seus medos se relacionam com as mentiras em que você acredita? E quais são as feridas por trás desses medos? Vou fechar com uma breve história sobre Daniel na Bíblia. Você lembra que ele era um homem reto diante de Deus, ele orava sempre com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Então era fácil para as pessoas notar que ele estava lá orando. E certos homens decidiram armar uma armadilha contra ele e falaram para o rei, rei, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus, acho que é bom fazer uma lei que todos têm que se dobrar diante de ti, só diante de ti, orar para ninguém mais e orar para ti. E o rei achou, uau, isso realmente, eu mereço isso, então acho que a gente deve fazer uma lei assim, sim, então vamos fazer. Aí eles foram lá para ver a reação de Daniel. E olha o que diz aqui em Daniel, capítulo 6, versículo 10, a reação de Daniel diante dessa lei. No entanto, quando Daniel ouviu que a lei havia sido assinada, o que ele fez? Ele foi para casa e se ajoelhou, como de costume, no andar de cima, com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Orava 3 vezes ao dia, como sempre fazia, dando graças ao seu Deus. É claro que ele podia sentir ansiedade, e provavelmente sentia. O que ele fez é uma lição para todos nós. Ele foi à presença de Deus. Ele foi à presença de Deus. Ele viu que foi assinada
E a primeira reação foi exatamente aquilo que poderia levar ele para ser jogado diante dos leões. Ele foi orar. Provavelmente ele sentiu um pouco a ansiedade quando ele viu os leões ali, olhando para cima, esperando para ele ser jogado para eles como o próximo marshmallow entre eles, né? O próximo alimento para eles. Mas quando ele foi jogado, nenhum deles abriu a boca. E eu acho que Daniel passava a mão neles. E provavelmente dormiu com a cabeça encostada na barriga de um deles. E o rei todo preocupado, porque ele amava Daniel, ele foi lá para ver se ele estava vivo de manhã. Daniel, você está aí? Estou aqui em pé, o rei. Uau! Você não quer ter uma fé assim? Mesmo que tivesse morrido, ele teria acordado nos braços de Deus. Eu quero ter uma fé assim. Eu não quero ser mais um homem ansioso como eu já fui, em alguns momentos só. Eu quero ser um homem de fé, que vive sempre na presença de Deus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por Sua presença aqui. Perdoa-nos, Pai, por desobedecer o mandamento mais comum em toda a Bíblia, por nosso temor, nossa ansiedade, nossa vergonha, nosso medo. Confessamos, Pai, que nós queremos parar com esse hábito em nossas vidas. Queremos ser homens e mulheres de Deus que confiam em Ti. Que o medo não seja a coisa mais notável em nossas vidas, mas que a confiança em Deus seja aquilo que todos ao nosso redor vão notar. Que em meio de circunstâncias muito difíceis, e sabemos que o Brasil passa por momentos muito difíceis, e é possível que seja muito mais difícil no futuro, e no meu país também, mas que seja notável que a igreja confiou em Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.